Fala, nação. Chegando aqui com o corte do Linha de Passe, canal ESPN, falando aqui da derrota do Flamengo, né? Flamengo mais uma vez dando vexame. Vamos ver o que, eles vão falar aqui desse jogo. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Quero dar os créditos aqui à ESPN. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. A que se deve, no teu olhar, essa falta de reconexão com o jogo do Flamengo do ano passado? Ou algo próximo disso? Já tá voando, claro que já tá voando, sim, mas algo próximo disso. Tudo bem? William? Boa noite, companheiros. Rafa, fã de esportes. Eu acho que, claro, quem está dentro vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, quem tem os índices dos jogadores nos treinos, porque é óbvio que depois de uma temporada de quase 80 jogos, as férias defasadas e um começo de temporada, o Flamengo não ia estar voando agora. Ninguém cobraria que o Flamengo estivesse voando agora. Seria absurdo imaginar isso. Ponto. Acho que as escolhas do time hoje, formação inicial e mesmo o que ele pensou para as alterações, nada funcionou. Nem a formação inicial, nem o que ele queria com as alterações. Então, acho que tem um pouco das escolhas do Felipe, sim. Sem fazer alarmismos de questionar o trabalho, pelo amor de Deus, longe disso. Pontuar os erros, mas não é pedir cabeça de ninguém. Acho que hoje também não funcionou nem a estratégia de começo e nem o que ele queria mudar do time no segundo tempo. Mas eu acho que quando a parte tática não funciona, quando a parte física está longe do ideal, e esse time do Flamengo, por como ele joga, se a parte física está longe do ideal, ele sente, porque ele precisa dessa rotação, ele precisa dessa intensidade, ele precisa desse volume, então ele sente, mas vou recuperar aquela famosa frase do Crespo, né? Quando não chega a perna, tem que chegar o coração. Faltou atitude de final, né? Porque assim, no mínimo, a atitude, a postura, demonstrar que é um jogo valendo taça, né? É muito difícil, e a gente está vendo isso até com o Paris Saint-Germain. A temporada, depois de uma temporada para o PSG foi quase perfeita, porque não ganhou o Mundial, mas ganhou tudo. Para o Flamengo também foi quase perfeita. É difícil você zerar, começar a remar tudo de novo? É difícil. Mas cabe à comissão técnica, cabe aos próprios jogadores entre eles, esse senso de que você está com a camisa do Flamengo, você é o time mais poderoso da América do Sul hoje. O Flamengo é o único time não europeu entre os 30 maiores faturamentos do mundo e não pode deixar uma imagem como a de hoje, de que não conseguiu nem competir e chutou uma bola no gol. Exato. Uma bola. Esse Flamengo. É um Flamengo, tá? Isso é muito grave. O Jean, mais uma... O Bertozzi falou de final, né? Mais uma decisão, mais uma final. Já teve a da Supercopa, que o Flamengo não se conectou muito com o jogo, não. E hoje vamos colocar um adversário que, se a gente colocar no papel, acho que não tem dúvida nenhuma que é inferior ao do Corinthians. Joga em casa, Argentina, mas é inferior àquele do Corinthians ainda, hein? Tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite para todos. É isso, né? Acho que apesar dos álibis justos, e acho que o Flamengo tem álibis, o Léo já trouxe um pouco desses álibis, apesar deles, foi muito ruim o que aconteceu hoje, né? Foi muito abaixo do que se espera do Flamengo, do que o Flamengo pode oferecer, mesmo que com pouco tempo de treinamento, mesmo que voltando das férias, mesmo que ainda sem tantas partidas disputadas com o seu elenco principal. São 9 jogos e 4 derrotas nesses 9 jogos, mas à medida que os jogos vão passando, quando isso acontece no primeiro, no segundo ou no terceiro, é mais compreensível. No 9º jogo, você ainda ter um nível de atuação como o que o Flamengo teve hoje, contra um adversário indiscutivelmente mais fraco, para pegar o Corinthians como parâmetro, né? Foram as finais, né? É isso, acho que são os jogos mais importantes no fim. Nem sei se mais importantes, viu? Também vou ser justo, porque eu dou uma importância monstruosa para o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, sobretudo para um elenco como o do Flamengo, que entra evidentemente como o principal favorito para defender o título, talvez os jogos do Brasileiro tenham até mais importância, porque no fim das contas você ganhar a Recopa ou a Supercopa não vai mudar a vida de um time como o Flamengo no final da temporada. Mas lá também decepcionou, hein? Então, acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, eu acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar,
vai explicar. Então, acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada e ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo. Mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho, é a nossa cultura, é assim que nossa a banda loucura, toca. loucura, É a nossa loucura, é. Mas, enfim, que foi ruim mesmo e acho que o Flamengo está devendo demais nessa temporada. E, assim, perder o confronto para o Corinthians pode acontecer. Claro. Perder para o Lanús pode acontecer. Mas quando você soma esses dois... E a forma, né? E a forma. Aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então, esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que, de maneira geral, na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física. E a gente não viu isso em momento algum, né? Verdade. Começo de ano, a lá Vitor Pereira, hein? Lembra muito. Né? Claro que o Felipe Luiz tem muito mais casca. Títulos do Flamengo, tem mais... A atmosfera, o estado anímico. Mas isso é lembra. isso. É isso, lembra. Boa noite a todos. Porque, assim, tanto a Supercopa quanto a Recopa não são, e eu falei isso no pré-jogo no Sport Center, não são troféus que vão mudar, ou que não deveriam mudar a temporada de um clube com o tamanho da ambição que o Flamengo tem no seu projeto esportivo. Até na época eu falava, a Supercopa para o Corinthians tem um valor. Hoje, para o Flamengo tem outro valor, ela é bem menos importante. Então, assim, não são os troféus mais importantes da temporada. O problema é que se você já perdeu. Se por um acaso você perde o outro, com o nível de desempenho que o Flamengo teve nessas derrotas, né? Porque tem momentos em que você perde, mas você vê coisa acontecendo. Quando você perde jogando mal, como o Flamengo vem jogando sistematicamente, o Flamengo está a 90 minutos, se não conseguir reverter o placar na semana que vem, de chamar para si uma crise no momento do ano que não deveria passar perto disso. E esse é um problema, já vai começar um ano de maneira muito tumultuada. De tudo que a gente viu hoje, me chamou muito a atenção a inoperância, a quase nulidade ofensiva, de agressividade no Flamengo. O Calçade falava isso durante o jogo da posse de bola, ela flutuou entre 65 e 70 para o Flamengo quase que o jogo inteiro. Como é que... Então o Flamengo controlou territorialmente o jogo durante quase todo o tempo. E uma finalização. Mas em nenhum momento um time que controlou o jogo, controlou a posse, que teve 70 de posse, ele não mereceu e nem esteve perto de ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais alarmante. Acho que isso passa pela escalação. Acho que dentro desse problema, o time que o Felipe colocou a campo, a escolha que o Felipe fez, deixou o Flamengo mais longe de vencer o jogo. Ficou muito nítido no primeiro tempo que não tinha profundidade o ataque do Flamengo. E assim que o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, primeira bola, pum, cruzamento, Pedro de cabeça, a bola vai para fora. Sim. É claro que o Pedro entrou e o Flamengo tomou o gol depois que o Pedro entrou. O Pedro não fez lá um grande jogo também. Junto com o Lino. Mas assim, um time como o Flamengo, que controla o jogo como controlou hoje, porque é da sua natureza, não conseguir agredir, assim, e aí você fica com o jogo solto. Até o momento do gol do Lanús, o Flamengo não merecia perder o jogo. Mas quando você não consegue merecer ganhar, o jogo está sempre vivo. E aí o Lanús é um time muito valente, bem trabalhado pelo Pellegrino, com as suas limitações, que buscou o seu centroavante o jogo inteiro, e numa dessa, em condição legal, ele fez o gol, e aí a partir daí o Flamengo se perdeu. Então, assim, um time desse chutar uma bola no gol em 90 minutos contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús, que é um time muito valente, merece respeito, é pouco demais, cara. É pouco demais. Porque o Flamengo está num nível que ele tem que entender o nível de cobrança que ele tem também. Claro. Porque quando eu tenho lá em cima. Eu tenho o maior orçamento do futebol na América e bato no peito e falo para todo mundo, tem 1 bilhão. Eu tenho o elenco que tem. Já tinha um elenco, traz o Paquetá. Você tem,
Você tem a maior contratação da história do país, né? Você tem uma série de contratações. O Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, Calçado. O presidente do Lanús falou isso. E então, o que acontece? Você traz assim para suas relações com seus torcedores, com o futebol, uma capacidade, uma responsabilidade que os jogadores precisam entender e ela tem que estar presente. Esse time que tem tudo isso e gosta de bater no peito, não pode chegar em 2 finais. São 2 finais e 3 tempos jogados, certo? Sim. Não dá para jogar o que jogou até agora. Você tem que entender o seguinte, cara, a gente tem tudo e a gente tem tanta coisa que os outros não têm, que a gente dentro de campo tem que se virar e tem que se virar de um jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é. Não é só sobre o resultado. Comportamentos. A gente está falando de comportamentos. Cara, o Flamengo alcançou um tamanho que é dele, é próprio. E por méritos, né? Ninguém deu nada. Só que você tem que entender que Calçado, tem que estar dentro de campo tudo isso. O Flamengo não esconde que o objetivo dele é ser, no Brasil, o Bayern de Munique. Sim. Eu não estou nem aí para vocês. Eu quero ganhar tudo, todo ano. Eu quero ser o mais poderoso. Dane-se a concorrência. Quero competir com os europeus nos mundiais que eu for jogar. Minha competição está lá fora. Né? Então, assim, o ônus disso é que a sua cobrança vai ser de acordo. Você escolheu isso, cara. Desculpa. Não, a cobrança vai ser de acordo. Então, a cobrança vai ser... inclusive, pela sua postura em campo, se a sua postura eu vou ser o time mais poderoso do continente... E fora de campo também. Na hora que você entrar no campo, cara, o que eu vejo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Né? E se você não tem condição, repito, para mim isso é muito importante. Porque uma coisa você sabe que você vai ter que jogar o jogo inteiro, o tempo todo, numa rotação máxima e você não vai conseguir. Porque, de fato, o Flamengo começou depois dos outros. Queria ter começado até mais tarde, mas ainda assim, mesmo começando mais cedo do que gostaria, começou depois dos outros. Só que o Flamengo tem a condição... Então, sei lá, vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. Cara, beleza, você não está em condição de jogar os 90 minutos, ok, você vai jogar 45. Mas nesses 45, por favor, rotação de final. Eu estou pegando o Arrascaeta porque foi um dos jogadores substituídos e a gente supõe que o Arrascaeta, quando é substituído, tem a ver físico. com isso, né? É uma questão física. Então não é apontar o dedo para o Arrascaeta, que hoje foi mal, como acho que todo mundo foi mal. Mas eu acho que tem essa questão também de dizer, bom, beleza, você tem aqui alguns caras que não vão conseguir jogar numa alta rotação, que uma final, que uma decisão exigiria durante 90 minutos, tudo bem, pré-estabelece que eles não vão jogar esse tempo, mas exige que, no momento em que eles estiverem em campo, eles tenham aquela postura que o Calçade falou, que faltou. E você sabe que eu não gosto muito desse papo de que, faltou empenho, dedicação, postura e tal. Mas tem horas que isso é evidente, que é muito claro. Você isso no Lanús. O Lanús reconhece as suas limitações, sabe quais são as suas perspectivas e possibilidades de ganhar um título. Então, para o Lanús ganhar a Copa Argentina, é fantástico. Para o Lanús ganhar esta Recopa, é maravilhoso. Que oportunidade ele tem de um título internacional? Isso é raro. Não é todo dia que vai acontecer. Até porque se você entender o que é o Lanús, você abre o Olé, Jornal Argentino de hoje. Você roda. Eu rodei tanto que eu falei, tá bom. Fui lá e botei Lanús, porque só de rodar você não acha. Não existe, entendeu? Eles mesmos se Não é de hoje não, Calçade, desde terça-feira que tá assim. Tá assim, um time de bairro, o maior time de bairro do mundo, que é uma zero. cidade da região metropolitana, mas tem até a cor do Juventus, né? Time de bairro, que a gente sabe meio, né, como é que é. Mas, cara, aquilo é uma instituição, né? Aquilo é local. Você tem a comunidade ali. Então, eles têm um entendimento sobre o que eles são e o que eles podem fazer. O Flamengo tem que ter o dele também. E assim, a gente compreende, e pelo menos eu compreendo, né? Não posso falar para vocês, que na Recopa, o campeão da Sul-Americana geralmente entra com mais fome do que o campeão da Libertadores. Isso o Racing fez isso. O Racing fez isso. Isso é conceitual até, né, Zupac? Porque assim, a Sul-Americana é um torneio dos times que não são os principais do continente no acho momento. que tem uma coisa da cultura do argentino de
taça, cara, taça é currículo e eu vou me matar pela taça. Especialmente no momento de taça que estão disputando 10. O Tic-Tap distribui taças. Especialmente no momento em que há uma disparidade muito grande entre o futebol de clubes, dos dois países, que permite aos argentinos hoje apenas brigar pela Sul-Americana, enquanto nós brigamos pela Libertadores. Chega na Recopa, é natural que o Lanús tenha mais fome que o Flamengo. Você bateu o campeão da Libertadores. A questão não é o Flamengo, eu acho que a questão nem é o Flamengo ter mais fome que o Lanús hoje. A questão é a comparação do Flamengo com o próprio Flamengo. E isso ficou muito abaixo. Não acho que foi só falta de apetite, eu acho que teve problemas técnicos e táticos também. Acho que é uma junção. Claro que para um time como o Flamengo, que é um timaço, mas que de jogadores assim, mais próximos dos geniais para o nosso contexto, tem dois, Arrascaeta e Paquetá. E o Arrascaeta está na segunda marcha e o Paquetá está tentando se encontrar. Não encaixou ainda. E é natural, as coisas não são tão imediatas. Sim. Podem até ser, mas não são obrigatoriamente tão imediatas, que esse time perca a capacidade de ser brilhante nesse momento. Mas não precisa ser o que está sendo. Dava para ser mais. Oi, Rafa. Fala, Rafa. Não, eu queria fazer uma consideração, porque eu acho que a gente tem que debater, e é por isso que o Jean falou, e eu acho que o Jean foi muito feliz quando ele falou que está esperando o que o Felipe Luiz vai falar na entrevista coletiva. Eu também estou. Porque a gente pega a escalação do Flamengo e aí tenta conjugar as escolhas mediante as características dos jogadores e aquilo que provavelmente foi o plano de jogo, que efetivamente não deu certo para o Flamengo. Ele opta por uma formação com muita gente de qualidade técnica, ele contempla os melhores momentos dos homens de lado que estão entregando mais, Luiz Araújo pelo lado direito e principalmente Cebolinha pelo lado esquerdo, coloca o Carrascal de falso 9, em alguns momentos o Arrascaeta sobrava um pouco mais, mas foi o Carrascal quem ficou em termos posicionais exercendo mais tempo essa função, e a impressão que a gente tem é que ele imaginava um Flamengo tendo o jogo de combinação, de aproximação, para que essa conjugação de talentos levasse o time ordenadamente ao gol adversário. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro porque o Lanús conseguiu no primeiro tempo fazer a marcação em linha alta no começo. Eu acho que o Felipe Luiz não esperava esse comportamento. E a partir da metade do primeiro tempo, quando o Lanús baixa suas linhas e o Flamengo teoricamente tem mais condições de trocar passes, começa a errar sistematicamente. E quando o jogo se desenvolve e avança para o chamado terço final, quando você se aproxima do gol oponente, você tem os duelos individuais mais intensos. E o Flamengo perdeu praticamente todos. Tanto que o Cebolinha sai, não por questões físicas, e sim por questões técnicas. Não teve uma bola em que ele pegou do lado esquerdo em condições de balançar para cima do Guidara e conseguir levar a bola para o fundo e cortar para dentro. Então, o Felipe Luiz tentou essas mexidas com 13 minutos para mudar a cara do jogo. Puxou o Carrascal para a função do Arrascaeta, de construção, colocou o Pedro para poder aumentar esse poderio ofensivo. O Zupac já fez essa observação, e isso não resultou em termos práticos numa constância, numa melhor produtividade do time do Flamengo. Então, é natural que o Felipe Luiz seja cobrado? Claro que sim, ele é o responsável. Mas especificamente em relação a esse jogo, e até extensivo a outros momentos já da temporada, a gente precisa debater a frequência da qualidade de alguns jogadores, que todo mundo sabe que são muito bons, eles próprios têm consciência disso, mas que se não demonstrarem frequentemente em campo, o pessoal pode acabar esquecendo, não, William? Sem dúvida, o Jean ia falar antes do Rafa. Não, acho que eu confesso que eu não lembro. Não, só para complementar o de hoje, então, sobre a maneira de jogar do time precisa ajudar também. Por exemplo, hoje, da maneira que o Flamengo estava disposto em campo, o Carrascal não tinha função no primeiro tempo. O Carrascal é um jogador que precisa receber a bola, sabe? Precisa olhar o campo de frente. Ele ali, praticamente um 4-4-2, ele e o Arrascaeta na frente. Eu fiquei pensando assim, tá subaproveitado, subutilizado, tá fora do jogo. Né? Às vezes parecia um a menos e é culpa dele. Às vezes, tudo bem, às vezes falta o próprio jogador também ter essa noção, né? Ele mesmo buscar mais o jogo. Mas achei o primeiro tempo abaixo dele em função disso, não necessariamente porque ele não estivesse bem. Mas outros jogadores, de fato, devem entregar mais. O Arrascaeta depende muito da questão física. O Paquetá, eu acho que é a questão de dar tempo ao tempo, dar jogo, dar ritmo. Assim, não há nenhuma dúvida de que o Paquetá é muito acima da média e que
ele, no melhor das condições dele, vai fazer a diferença em muitos jogos do Flamengo. Então, acho que o Paquetá é uma questão à parte, assim. Eu acho que ele está separado da análise macro do Flamengo, vamos dizer assim. E esse é o segundo gol anulado do Castilho. O primeiro gol, escandalosamente impedido. Esse aí foi na sorte, hein? Porque foi assim... O jeitinho do ombro do Castilho que salvou o Flamengo de não perder por 2-0. E o 2-0 ia ser complicado. E a atuação do Rodrigo Castilho, centroavante do Lanús. É verdade. Ele deu 3 gols para valer 1, mas fez o papel dele baleado, que ele quase não jogou, né? De maneira, assim, brilhante. É verdade. Então, assim, vamos lá, o Calça. A gente olha para o Flamengo. Onde está a pior parte do problema? A gente está olhando. Questão física a gente já debateu aqui. A gente está falando que está chegando no jogo, tem e tal, mas não está tão. Já não pesa tanto. É uma questão. Aí a gente passa pela parte tática, uma questão de ajuste das peças, encaixe das peças, e aí entra o Paquetá nessa história. Ou, como lembrou bem aqui o Rafa, tem questões individuais que estão pesando mais. Tem caras que realmente estão devendo ali individualmente e isso está comprometendo. É aquela história, o coletivo influenciando o individual ou o individual influenciando o coletivo? Olha, sim, o Flamengo tem tantas opções, né? E às vezes você olha e percebe que a escalação não ajuda. O jogo de hoje tem uma escalação diferente, né? Que com 2 jogadores de velocidade. Por quê? O Lanús tem uma defesa mais lenta na bola esticada, a bola longa. Então ele tinha jogadores de velocidade. 2 meias por dentro, o Carrascal e o Arrascaeta, e ainda tinha o Paquetá fazendo uma ligação aqui, defesa com esses caras. Sim, então a ideia, eu não vejo ela de toda ruim. Com este comportamento da equipe, você poderia colocar quem você quisesse, não ia funcionar. Então foi a escalação que gerou este comportamento, ou este comportamento está presente com várias escalações? Eu vejo essa segunda. Até porque, até porque senão ele teria jogado bem em outras partidas ao longo do ano e você detectado. Hoje, porque mudou, foi mal. Não, ele está mal. E o olhar para a derrota hoje, se fosse esse caso, seria completamente diferente. Né? Agora, o problema é que quando o time perde, é que vinha de vitórias, né? Mas quando o time perde que o Flamengo já perdeu, jogando o que o Flamengo jogou, o jogo de hoje vira mais um num pacote de insatisfação. Não é um fato isolado, tipo a derrota do Botafogo ontem, por exemplo. Sim. Jean. Não. Bom, tá aí, né, pessoal? Flamengo assustador, irreconhecível, não tá jogando nada e o Flamengo tem que mostrar a força do elenco, né? Não adianta bater na mesa e falar, nós temos o melhor elenco, o elenco mais caro. E os caras não mostrar isso em campo. Os caras têm que mostrar em campo, né? Que o dinheiro não tá entrando em campo, tá entrando vontade. E é o que o Flamengo não tem. E todo time que vem jogar com o Flamengo, os caras têm vontade de jogar. Muito diferente do Flamengo, né? O Flamengo entra naquela sonolência, teve posse de bola, mas posse de bola não quer dizer nada, pois saiu derrotado, né? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha que está faltando no Flamengo. Vergonha na cara ou o quê? Bom, mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.